Boa noite, amigos do DP. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos em mais uma quinta-feira, reunidos aqui em mais uma quinta TDP. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Glacivaldo, boa noite. Aline, minha convidada já entrou. Hoje teremos uma convidada muito especial. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Juliana, seja bem-vinda, boa noite. Já me diz de onde você está falando, se é a primeira vez que está acompanhando a nossa quinta TDP, se já é a segunda, se já vem nos acompanhando todas as quintas-feiras. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês todas as quintas-feiras na nossa quinta TDP. Boa noite, Letícia. Já eu te chamo, viu, amiga? Tá certo? Já me conta de onde você está falando, se está quente, se está chovendo. Aquele é a primeira vez. Elane de Brasília, seja bem-vinda. Ellen Cristina, você é demais. Obrigada, Ellen. Obrigada, estou aqui para ajudar a todos vocês, a todos os amigos do DP. Boa noite, Ju. Sejam bem-vindos. Já encaminha, a Aline está falando do Rio Grande do Sul. Já encaminha essa live para seus amigos do departamento pessoal, de RH. Hoje é um assunto bem importante, um assunto que está bem alto, que está gerando muitas dúvidas, que é Perdicomp, seja ele o programa PGD, seja o Perdicomp Web. Então, assim, é algo novo para muitos de nós que não tinha contato com o Perdicomp, que antes as compensações eram tudo feitas na Cefip. Então, convidei Letícia para estar aqui conosco, para estar ajudando a vocês, sanando algumas dúvidas e estar falando um pouco sobre Perdicomp. Marcelo de João Pessoa, boa noite. Um paraibano, conterrâneo. Felipe, boa noite. Carol Dias, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Danilo, aquele está falando de Goiânia. É isso. Tá chovendo aí, aqui tá bem quente, aqui continua quente, nada de chuva. Rosália, já encaminha essa live para os amigos do departamento pessoal, de RH. Me conta se é a primeira vez que vocês estão participando da nossa quinta TDP. Érica, São José dos Campos, São Paulo. Bom, muito bom. Gente do Brasil todinho. Que bom, que bom. Deixa eu conectar aqui a live pelo computador para me ficar acompanhando os comentários de vocês, porque fica mais fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nessa bolinha com a interrogaçãozinha, para a gente tá facilitando na hora que a gente for estar olhando os comentários para estar ajudando, respondendo vocês. Rotina do RH de Goiânia, Rosália de Fortaleza. Boa noite, Francinete. Minha mãe está aqui na live. Muito bem-vinda, seja bem-vinda. Então, vamos dar início. Vou estar chamando Letícia. Ela que é professora, especialista em recuperação de créditos previdenciários, auditoria trabalhista, declarações acessórias como Perdicomp Web, FDREINF e DCTF Web. Aline F. Zanini. Admiro demais você, que energia tu tens. Obrigada mesmo, Aline. Deusa de Brasília. Eu não conheço Brasília, mas ainda irei conhecer. Fazer umas visitas aos amigos do departamento pessoal. Então, vamos estar chamando nossa convidada Letícia, ela que é professora especialista em recuperação de créditos previdenciários, é auditora trabalhista, trabalha com declarações acessórias como FDREINF, Perdicomp e DCTF Web. Então, para ela brilhantar ainda mais a nossa noite, a nossa quinta TDP.
Inali fala de Castanhal, no Pará. Muito bom. Francine, boa noite. Priscila Santos. Aguardar a nossa convidada entrar. Olá! Entrei? Entrou sim. Boa noite, Letícia. Seja muito bem-vinda à nossa quinta TDP. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Bom, espero, acho que deve estar todo mundo me ouvindo bem. Primeiramente, muito boa noite, Ari. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir aqui, ainda mais num perfil como o seu que eu acompanho, que eu sei que tem sempre novidade, compartilhando conteúdo. Então, fiquei super feliz pelo convite e boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Que bom, boa noite, que bom. Pois é, eu quando pensei em falar em Perdicomp, lembrei logo de você. Fiz, não, eu tenho que convidar a Letícia para estar falando um pouco sobre Perdicomp. Eu também acompanho a sua página, gosto bastante. Seja muito bem-vinda. Tá certo? Certo, obrigada. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Bom, então acho que primeiro vou me apresentar. Como a Isso, se Ali apresente. falou, eu sou Letícia Lima, para quem ainda não me conhece. Eu sou contadora, mas eu, diferente de outros contadores, eu comecei no departamento pessoal, eu fazia administração, depois que eu fui fazer contábeis. Então, digamos que eu sempre tive um pé meio DP, fiscal, DP, contabilidade. Então, eu sempre fui uma contadora que fui e voltei várias vezes, né? E isso me ajudou muito, até porque muitas vezes, no setor de contabilidade não tinha ninguém que entendesse a fundo de olhar, se entendia, enfim. Então, eu acho que isso fez também com que eu caminhasse para minha carreira de uma outra forma, tanto que hoje eu faço auditoria de folha de pagamento, sou especialista em Perdecomp, porque agora a gente ouve muito DP falar de Perdecomp Web, mas para quem é contador, a gente já ouve há mais tempo, né? Já é mais familiarizado assim, com o Perdecomp, com o programa Perdecomp, então não é tanta novidade. Mas é isso, então eu comecei, como acho que a maioria, assim, caí de paraquedas, comecei em escritório contábil, depois eu fui trilhando a minha carreira até hoje em dia ser professora, especialista em recuperação de créditos previdenciários, que é a minha grande paixão, também me levou a estudar mais a fundo o Perdecomp Web. Essa semana mesmo me perguntaram assim, mas professora, não tem manual no Perdecomp Web? Pois é, Perdecomp Web é só Não fazendo, tem. refazendo, dando erro e voltando, porque realmente não tem manual. Assim, o que faz o que dificulte mais um pouquinho o conhecimento sobre Perdicomp é pelo fato de não ter o manual quando a gente possa estar consultando quando tem alguma dúvida ou quando acontece alguma coisa novo. Porque assim, DCTF Web tem manual, E-Social tem manual, FD-RIF tem manual, DIF tem manual, RAS tem manual, mas Perdicomp, que é tão Não preciso, tem manual. não tem manual. Não tem. É na É isso prática mesmo, mesmo. aprendendo no dia a dia, que a gente vai descobrindo como é que funciona. Então, e aí o que, que vai acontecer? Agora, se o Perdecomp era uma coisa distante do DP, a partir da DCTF Web, cada vez mais está ficando mais próximo do DP. Então, eu digo que não vai ter como fugir, vai ter que aprender, porque em algum momento vai ter um pedido de reembolso, uma declaração de compensação, alguma coisa vai acontecer no DP que vocês vão precisar do Perdecomp Web. Exatamente. Agora, de início na competência outubro, foi quando iniciou o início da obrigatoriedade da DCTF Web, muitos colegas de departamento pessoal estão precisando, e eu ainda não tenho conhecimento, que precisam fazer um PERDICOMP de compensação para estar pagando aquela GPS que foi paga ao invés do DARF previdenciário. Entendeu? Como é que tem que ter o conhecimento e tem que saber, pelo menos, principalmente assim, a parte de reembolso, que é a parte que nós vamos estar usando mais, e a declaração de compensação. Não vai ter como fugir. Realmente, muitas empresas aconteceu isso de pagar GPS, como na verdade era o DARF, né? E aí Uhum. existem duas opções, que um é o pedido de conversão e o E outro a gente já entra na declaração de compensação lá do Perdecomp Web.
E tem situações que a gente, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque eu gosto de estar sempre aprendendo, mas eu sei que as mudanças no início assustam, né? Não é tão fácil assim, se adaptar. Mas, realmente, pedido de reembolso é uma realidade para o DP. Talvez um pagamento a maior, um pagamento em duplicidade, pode vir a acontecer. A gente sabe também que muitas empresas hoje em dia estão fazendo projetos de recuperação de créditos e também vão ter créditos para recuperar lá no Perdecomp Web. Então, realmente, vai começar a ser algo da rotina do DP. Exatamente. Por isso que é tão bom, essa live é tão rica sobre Perdecomp, porque poucas pessoas têm se falado em Perdecomp. Então, assim, se você manda essa live para o seu amiguinho do departamento pessoal, ele precisa assistir, mesmo que hoje ele não se depare em fazer com Perdecomp Web, mas futuramente ele pode precisar. Então, assim, encaminha para que ele possa também estar aqui conosco, aprendendo um pouco sobre Perdecomp com a professora Letícia. É isso? Letícia, ontem, não sei se os amigos do departamento pessoal viram, mas ontem saiu uma instrução normativa, a 2055, que ela fala sobre o Perdecomp, o reembolso e essa parte de ressarcimento, tanto de salário maternidade, salário família, de PIS, COFINS, dentre outros, e também que ela também houve, com o vigor dessa instrução normativa, ela revogou a IN 1717 de 2017, que foi quando já começou a se falar de Perdecomp, né, nessa parte de compensação, de restituição, né, de declaração de compensação. Pois é, eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que a Ali sabia que ia sair essa IN, porque ela marcou. Mentira, pessoal, essa live já estava marcada, já tinha semanas, mas foi muita coincidência, porque no dia anterior, saiu ontem, né, saiu no Diário Oficial, revogando a IN 1717 de 2017. Fala nisso, já vi que tem alguns alunos meus aqui, um beijo para todo mundo, abraço para todo mundo, não vou citar nomes, que é muita gente. Mas quem é meu aluno sabe que eu vi falando, estuda IN 1717. Agora eu vou mudar. Não é mais IN 1717, porque foi revogada agora IN 2055. Então eu vou falar para todo mundo na live. Estuda IN 2055. Por quê? Porque para chegar na declaração de compensação, no pedido de reembolso, a gente já falou que não tem manual lá no Perdecomp Web. Mas tem toda uma teoria. E onde está a teoria? Na IN 2055. Então, a gente precisa entender a teoria para poder preencher o pedido de reembolso, a declaração de compensação, para poder fazer certinho. Eu falo muito para os meus alunos assim, não é porque você conseguiu enviar que lá na frente você não vai ter problemas. Você conseguiu enviar, o Perdecomp até verifica algumas pendências, mas são poucos cruzamentos. A receita que, na verdade, vai falar se aquilo ali está ok. E para isso tem que estar preenchido corretamente. Então, muita atenção. Então, para quem quer entender de pedido de reembolso, declaração de compensação, aqueles créditos da retenção da Lei 9.711, na seção de mão de obra, eu quero estudar, eu quero conhecer mais. Então, agora é IN 2055. Eu e a Ali, a gente até ficou durante o dia debatendo assim, essa IN. Claro que eu não confesso para vocês, eu ainda não consegui olhar a IN toda, porque ela é grande. Ela é grande, aí, ela é muito grande. Ela é grande, aí a gente deu uma olhada nela. A princípio eu não vi nenhuma grande assim, novidade daquilo que a gente já tem que falar. Então, assim, tudo que é o mais importante vai continuar como está. Eu acho assim que essa IN ela veio para consolidar as outras instruções normativas, porque tinha uma informação de algum procedimento em uma instrução, tinha em outro, e essa não. Essa ela juntou o que? Eu acho que umas 5 ou 6 instruções normativas em uma só. Então, assim, ela, de certa forma, ela veio para facilitar um pouco para o nosso entendimento e estudo, para não ficar pegando um pedaço. Eu vou ler um pouquinho aqui nessa IN, vou estar estudando a IN 1717. Não, mas saiu outra IN que fala sobre isso. Não, essa IN veio para fazer uma junção de todas as informações que a gente precisa saber sobre
reembolso, ressarcimento, restituição e compensação. Isso mesmo. Pois Veio é. para facilitar, ela só ficou um pouquinho maior, mas mudança mesmo não tem, É bom não. que a gente encontra no canto só, num lugar só. Onde eu vou É, estar? Eu vou ali na IN 2055. Eu tenho alguma dúvida, então eu vou lá porque eu vou ter o auxílio, já que eu não tenho um manual, né, amiga? pois é, né? Pois é, nós estamos falando de Perdicomp, aí eu queria assim que a gente falasse sobre os tipos de Perdicomp, Letícia, que você falasse um pouquinho sobre os tipos de Perdicomp que existe hoje. Bom, o que a gente chama de PERDECOMP, essa sigla, na verdade eu brinco que é uma dupla, né? O PER e a DECOMP. Então, o PER significa pedido eletrônico de reembolso, restituição e ressarcimento. A gente vai falar aqui na live mais especificamente de reembolso e restituição, até porque ressarcimento é muito focado para a área fiscal, está ligado a benefício fiscal, então já sai um pouquinho do DP. E a DECOMP é a declaração de compensação. Então, na verdade, quando a gente fala, vou fazer um PER-DECOMP, na verdade, ou você vai fazer um pedido de reembolso, ou um pedido de restituição, ou uma declaração de compensação. A gente fala, né, no dia a dia fazer PER-DECOMP, mas na verdade você não faz o PER-DECOMP, você faz alguns deles. E aí, por quê? Porque a gente precisa, voltando lá na IN 2055, acho que alguém até que perguntou qual é o número da IN, é 2055. A gente precisa entender quando que cabe fazer uma declaração de compensação, quando que cabe fazer um pedido de restituição e quando que cabe fazer um pedido de reembolso. Primeiro, a gente precisa entender qual é o tipo de crédito, porque é o tipo de crédito que eu tenho que vai determinar qual tipo de declaração eu vou fazer. Por exemplo, pedido de reembolso somente para salário maternidade, salário família. Então, aí já matou a charada. Se eu tiver uma declaração, eu quero fazer uma compensação. Compensação cabe para quando? Para quais tipos de crédito? Cabe para contribuição previdenciária indevida ao maior, que é aquele pagamento em GPS, para pagamento indevido ao maior e social, que aí é um pagamento que seria indevido ao maior lá, já no DARF da DCTF Web. Cabe para a retenção da Lei 9.711, de 98, e cabe para crédito oriundo de ação judicial. Como eu falei, tem muita empresa entrando e tendo sucesso, né, tendo trânsito julgado em ações, então esse tipo de PER-DECOMP está ficando bem mais comum do que era antes, a gente quase não via falar dele. Então, sim, vai determinar o que eu vou querer fazer, vai determinar o tipo de crédito. E também que, se eu vou compensar, eu tenho que ter um débito. Se eu não tenho um débito, não existe compensação. Letícia, o pedido de restituição, a mesma coisa. São esses tipos de crédito, quer dizer, eu estou falando, né, o tipo de crédito que está mais próximo do DP, mas existem outros, imposto de renda, contribuição social, enfim, outros tipos de crédito. Mas aqui também seria a contribuição previdenciária indevida ao maior, o pagamento indevido ao maior do social e a retenção. Lembrando, crédito oriundo de ação judicial não cabe no pedido de restituição, tá? Eu até fiz uma consultoria com uma empresa esses dias, não cabe. Então, a empresa transitou em julgado, faz como aquele crédito? Precisa compensar. Quando eu coloco lá no PER-DECOMP Web, que é um pedido de restituição, nem aparece esse tipo de crédito para mim. Então, em linhas gerais, falando um pouquinho de cada um, seria isso. A sigla PER-DECOMP é isso tudo, né? Na própria sigla, ela já diz do que se trata, né? Do que se trata a própria sigla do PER-DECOMP. E também, Letícia, a gente sabemos que existem dois tipos de PER-DECOMP, que é o PER-DECOMP PGD e o PER-DECOMP Web. O PER-DECOMP PGD é um programa disponibilizado pela Receita Federal, onde nós, usuários, precisamos baixar ele em nosso computador. Ao baixar, precisamos verificar se as tabelas estão atualizadas, porque precisa-se estar com as tabelas atualizadas. E o PER-DECOMP Web, ele é a parte mais, assim, que ele veio mais para facilitar
e desburocratizar mais assim, ao acesso às informações para poder estar solicitando, porque podemos acessar pelo certificado digital, seja o da empresa ou por procuração, lá dentro do próprio ECAC. O layout dele é mais agradável do que do próprio programa PGD, né? Ele é mais simplificado, a gente consegue. E do diferencial dele é porque, como os débitos já são oriundos pela Receita Federal, quando nós colocamos lá, ele já vai estar reconhecendo aquele débito, aquele crédito, aquela retenção. No caso mesmo das notas fiscais de retenção sobre a construção civil, seja ela por mão de obra, seção de mão de obra, empreitada ou empreitada parcial, que tem aquela retenção de crédito. Quando você já informa na FD Reinf que restou o crédito, quando você vai compensar, já tem a informação daquelas notas, das competências já discriminada com o valor de crédito que você tem para fazer a compensação. É um diferencial bastante do PGD e do Perdicomp Web, essa facilidade que podemos ter no acessar a qualquer momento, de qualquer computador, sem precisar estar baixando o programa, uma vez que o programa PGD a gente precisa baixar, precisa fazer backup. E no web não, fica tudo salvo lá, tanto o recibo como a declaração. Se eu quiser retificar, eu já clico lá em retificar. Se eu quiser cancelar, já tem a opção de cancelar, né? Então veio para ajudar muito a vida de nós contribuintes, né? De nós departamento pessoal ou em parte do fiscal, todos que têm acesso ao programa, né? E tem outra coisa também que eu gosto bastante da versão web, que ele já atualiza a Selic automaticamente. Então não precisa mais ter planilha com a Selic, porque coloquei lá a origem do crédito, a data do pagamento do documento, da origem do crédito, pronto, a minha Selic já vai aparecer atualizada. Então, eu acho que isso já foi um passo bem grande, porque quem estava acostumado lá com o programa Perdecom sabe que era o preenchimento todo manual, então dava muito mais trabalho. E, além do mais, na versão web a gente pode fazer compensação cruzada, né? Que é a possibilidade de utilizar créditos de INSS com débitos fazendários e vice-versa, que antes não tinha como. Então, assim, também foi um passo muito grande, principalmente para aquelas empresas que tinham muito crédito e que não tinham como compensar. Então, eu sou super fã, sou super suspeita, mas sou super fã do Perdecomp Web, porque mesmo ele não tendo manual, ele facilita muito a vida do contribuinte. Sim, sim, muito, muito mesmo. Ele facilita demais. Até na questão do reembolso, agora com o reembolso que precisamos fazer, quando nós já entramos lá e que informamos a competência, já está lá discriminado o crédito. Eu só tenho que colocar lá a conta que eu preciso que a empresa, que a Receita me reembolse, e colocar as informações de quem tá transmitindo. Pronto. Ali já sai o recibinho, tá tudo ok. Já vem a informação importada diretamente da DCTF. Então não precisa fazer como Perdicom, porque a gente tem que estar analisando o saldo que ficou daquele período, né? É muito mais simples. Oi? É muito mais simples o preenchimento na versão web. Sim, do que no programa mesmo, porque no programa muitas vezes a gente tem que estar somando, muita gente assim não tem o controle. Tem sistemas que têm um controle daquele crédito que tem sendo atualizado. Aí muitos não, pega junto o montante e vai abatendo. Aí chegou agora para fazer solicitar o Perdicomp de reembolso, o reembolso do salário família ou maternidade lá antes na Cefip. Cadê os valores que eu tive um trabalho maior, porque eu vou estar discriminando, porque é por competência e não por totalizador, porque muita gente pensava que era o total, mas não é. É por competência, se então na competência tal sobrou R$200, então eu vou estar solicitando R$200 e não R$400 que sobrou da competência A e B. Então, assim, teve muita gente que teve esse trabalho para estar destrinchando de qual competência era aquele saldo que ficou para solicitar o reembolso. Pois é, o que eu falo muito para os meus alunos é que, assim, apesar do pedido do reembolso lá no programa dar mais trabalho, a parte mais difícil é justamente isso que você falou, olha, é fazer um levantamento, porque eu falo para os meus alunos, a gente precisa contar uma história para a Receita Federal daquele crédito. O que era de crédito, o que eu deduzi na competência, o que eu compensei em GFIP posteriores. Isso é o grande trabalho. Depois que se fez o levantamento, o preenchimento
ele não é, ele dá trabalho, mas ele é mais simples porque você já tem levantamento. E o Perder Ponto Web, quem está fazendo o pedido de reembolso lá na versão web está recebendo em menos de um mês. Então, essa é a parte muito boa, porque o pedido de reembolso lá no programa demora anos para receber e pedido de reembolso na versão web demora menos de um mês. Exatamente. Tem também essa particularidade do que a Receita está devolvendo em até um mês, que antes passava uma vida, não era para devolver. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório contábil, teve uma empresa que solicitou muito antes de eu entrar. Eu saí de lá e a Receita não tinha pago ainda esses valores referentes aos créditos de salário maternidade. Pois é. Ah, e falando nisso, eu tenho uma dica que a gente sabe, eu até separei aqui, mas já que você falou que demora, então eu já vou falar. O que acontece? Quando a gente faz um pedido de reembolso, um pedido de restituição, né, que como o nome fala é um pedido, a gente tem que esperar a Receita pagar, e normalmente demora e demora muito, existe uma lei que é 11.457 de 2007, lá no artigo 24, que fala que a administração pública precisa responder em 360 dias. Então, o que eu faço lá nos meus projetos, nas minhas consultorias? Porque vai demorar e vai passar os 360 dias. Passou 360 dias, dependendo, e em si, com um crédito mais robusto, se o valor vale a pena, sempre estiver jurídico, aciona o jurídico e pede para o jurídico entrar com um mandado de segurança apoiado nessa lei. E aí, com esse mandado de segurança, normalmente a Receita, o judiciário vai falar que tá ok, que realmente o prazo passou, e aí a Receita pega e vai analisar. Então, essa é uma dica que eu tenho, porque, assim, realmente demora, não tem muito o que fazer. A única forma que eu conheço é acionando, mas aí precisa ir para o judiciário, não tem muito outra forma. Mas se o crédito for um crédito maior, às vezes tem empresa que tem muito crédito, vale a pena. Isso. Pois é, uma dica valiosa que você compartilhou agora conosco. Você pode só repetir a lei? É 11.457 de 2007, lá no artigo 24. 24. Notei aqui. Então, pois foi muito bom. Eu sou Wanda Barbosa, diz parabéns, meninas, bom demais. Obrigada, Wanda. Juliana colocou as palminhas, obrigada. Ver se mais tem alguma coisa nos comentários. Eu acho que tem algumas perguntinhas aí nos comentários. Tem sim. Nós vamos dar início ao tira dúvida do pessoal. Tô só dando uma olhada aqui. Tem um aqui de Rosália. Como fazer na prática a solicitação de restituição do salário maternidade? O pessoal sempre confunde muito restituição, ressarcimento, mas é reembolso. Para salário maternidade, salário família é reembolso. Lembre-se, reembolso. E não tem restituição, é só reembolso para o salário maternidade e salário família. Existe a compensação no período. Houve aquela compensação. Agora, em novembro, eu tive um salário maternidade, onde era um salário mínimo e meu DARF previdenciário deu R$ 800, então sobrou R$ 300. Então, eu vou ter que solicitar um pedido de reembolso nesse valor de R$ 300 para a empresa está tendo direito a ele, porque ele não pode ser compensado em competências posteriores ao do crédito. Então, como era feito antes na Cefip, que a gente podia estar compensando, mas com a DCTF Web é só pedido de reembolso com os créditos que ficaram, os créditos remanescentes. Pois é, Letícia, vamos começar. Eliane, depois de receber o reembolso, posso abater em um novo INSS? Não. O reembolso, você está solicitando o valor de volta para a empresa, aquele valor que a empresa repassou para a empregada. Então, assim, depois que você solicitar o reembolso, a Receita Federal tem um prazo até de 30 dias agora para estar reembolsando esse valor que foi antecipado. Então, assim, não pode haver a compensação desse valor de salário maternidade ou salário família. É isso, Letícia? Isso.
Lembrando que esse prazo de até 30 dias é para pedido de reembolso lá no Perdecomp Web. Então, se a empresa, se essa sobra de salário maternidade ou salário família já foi dentro da DCTF Web, o pedido de reembolso é no Perdecomp Web e aí tem um prazo bem mais rápido. Se for anterior à DCTF Web, aí não tem jeito, vai ter que ser lá no programa Perdecomp e aí realmente vai demorar mais. Aciona aquela, se for vantajoso, aciona o jurídico para estar solicitando igual a lei que você repassou para nós. Mas aí tem que esperar os 360 dias. No Isso. mínimo, vai ter que esperar 360 dias. Exatamente. Priscila, reembolso no Perdicomp ou no Perdicomp Web? Reembolso é no Perdicomp Web? O reembolso é no Perdicomp Web? Depende. Depende. Se a origem do crédito, né, do crédito de salário e maternidade, for de uma competência já da DCTF Web, vai ser no Perdecomp Web. Se for de uma competência anterior, vai ser no programa Perdecomp. Exatamente. Cristiane Alcântara. Como eu posso comprar? Acho que é Como compensar, eu posso comprovar, né? uma guia paga em duplicidade? Essa guia é do ano de 2018. Eu acho que era compensar. Compensar, Compensar. O que vai acontecer? Uma guia, então, provavelmente uma GPS. Você pode entrar lá no Perdecomp Web, declaração de compensação e o tipo de crédito você vai colocar contribuição previdenciária indevida ou maior. Porque toda vez que o crédito for originado de uma GPS, vai ser assim. Informou que é contribuição previdenciária indevida ou maior, vai abrir uma aba para você colocar como se fosse um espelho da sua GPS. Então, a data que foi pago, o valor que foi pago do campo 6, do campo 9. E na próxima aba, o débito onde você quer compensar. Tá? Mas dá para compensar sim lá no Perdecomp Web já. As informações que tem na parte da GPS mostra, é aquela mesma como a gente fosse fazer um ajuste de guia. Ele pede aquelas mesmas informações quando a gente vai fazer o ajuste de guia. Pede a data, que o pagamento, o banco, tudo bem direitinho. Se tiver o valor total, se for terceiros, mostra terceiros também, igual quando a gente fazia aquele ajuste de guia. Isso mesmo, campo 6, campo 9, data do pagamento. É como se fosse um espelho do pagamento ali da sua GPS. Exatamente. Ó, teve até um aqui. É a empresa que pagou a guia em duplicidade no mês 10 de 2021, empresa com desoneração da folha de pagamento. Nesse caso, pode estar solicitando uma declaração de compensação agora na competência 11, que a gente está vencendo, ou na competência do 13º, você também pode estar usando esse crédito para estar abatendo. Isso mesmo. E considerando que já é o DAP, né, da DCTF Web, vai ser o tipo de crédito pagamento indevido ao maior e social. Exatamente. Pagamento em GPS e que não entrou no E-Social do trabalhador avulso, como corrigir? Então, se for pagamento em GPS na competência outubro, ele não vai entrar, porque a partir da competência outubro é por DARF previdenciário. Então, assim, se houve pagamento em GPS, você tem que estar retransmitindo o E-Social, transmitindo a DCTF, para posteriormente estar fazendo a solicitação de uma declaração de compensação com um pagamento indevido a maior previdenciário, para poder estar abatendo esse crédito no seu DARF previdenciário. Se você já pagou o DARF previdenciário, então você pode estar usando esse crédito em competências posteriores. Deixa eu ver um aqui dos comentários. Antonélia. Boa noite. Eu gerei a folha do 13º e tive um crédito de INSS. O mesmo abateu na DCTF. Esse crédito eu posso solicitar o reembolso ou posso abater na guia seguinte de INSS? Antonélia, esse crédito que você fez o abatimento foi de licença maternidade? Me responda. Provavelmente foi. Então, não tem como abater nas guias seguintes. Você vai ter que solicitar um reembolso.
reembolso lá no Perder.com Web. E essa semana me perguntaram, mas lá no Perder.com Web aparece a competência 13, se eu quiser pedir, aparece sim, tá, pessoal? Então, se for referente ao 13º, lá vai aparecer a competência do 13º. Exatamente, porque tem dois tipos de DCTF, tem a anual e tem a geral. Quando se trata de competências sem ser o 13º salário, ela é a geral. Quando vai para o 13º salário, é a anual. É tanto que quando a gente vai estar transmitindo, tanto tem como você postou hoje, afinal, o que é social anual e o que é DCTF anual. Assim, são as mesmas, digamos que sejam os mesmos conceitos que referente ao 13º salário. Ela se refere ao 13º salário. Muita gente na live passada estava com essa dúvida a respeito do que era social anual e DCTF o anual. Se trata-se do 13º, das informações do 13º salário naquela parte integral para o recolhimento previdenciário. Você quer pegar mais alguma? Olha, eu vi alguém aí perguntar sobre pedido de reembolso para pessoa física. Ainda não está habilitado lá no Perder.com Web, tá? A previsão é que entre nos próximos dias. Só não lembro quem foi que perguntou. Foi Márcia, Márcia Daniela. 55. Existe... desculpa, Ali. Foi Márcia. Não, pode falar. Existe a previsão de que fica habilitado. Ainda não está, mas fica. Mas provavelmente, né? Acredito que talvez até o final do ano a Receita já habilite a opção, tá? Até porque temos até 5 anos, né? A partir do vencimento da competência seguinte, para estar solicitando um reembolso ou uma declaração. Então, assim, por isso eu acho que eles talvez não se prepararam, né? Aí agora, posteriormente, vão estar implantando para as pessoas físicas. Sônia, pagamento em duplicidade. Sônia, pagamento em duplicidade, você pode estar solicitando uma declaração de compensação. E compensar nas declarações posteriores, seja agora na competência 11, na competência anual, na declaração anual. Competência anual, declaração anual. Luciana K. Oliveira pergunta. Uma empresa que foi constituída agora em novembro de 2011 precisa enviar CFIP e DCTF Web? Precisa sim. Você vai precisar enviar a declaração, ela sem movimento. Se ela foi constituída agora, você vai estar enviando a CFIP ela sem movimento. Posteriormente, o E-Social e a DCTF Web sem movimento também. E se ela permanecer sem movimento, quando for em janeiro, você vai enviar só o E-Social e a DCTF Web sem movimento. Ali tem uma pergunta legal sobre retificações que da Nilza. Não sei se você já viu aí. Nilza, não. Deixa eu ver se eu acho. Nilza Cardoso. Eu vi outro dela. Mas eu vou ler essa daqui então, pra gente responder. Só vou virar de ladinho aqui, porque o computador tá um pouquinho de ladinho, tá, pessoal? Tô ignorando vocês, não. Quando faço compensação no Perder.com de 3 anos atrás, posso fazer retificação e transmissão quantas vezes? É limitado a retificação, posso fazer tipo 1 ano e transmitir. Então, Nilson, o que acontece? Pode retificar? Pode retificar. Mas você tem que ter cuidado que ao retificar, enquanto ele está lá em análise, você pode retificar. Depois que já teve alguma intimação, que a Receita já começou a analisar, que já te deu alguma resposta, você não vai poder mais retificar, a não ser que você receba lá na intimação dizendo que pode retificar. E aí eu vou te dar um conselho de alguém que faz Perder.com há alguns anos. Eu sei que às vezes a gente precisa retificar, mas o ideal é não ficar retificando, fazendo retificação em cima de retificação, por quê? A gente acaba se enrolando nos históricos. E aí, até você entender, depois de tantas retificações, o que você fez, é mais difícil, porque às vezes a Receita pede documentação de suporte, então você teria que ter todo o histórico daquilo para chegar naquele Perder.com. E aí, o que eu falo? Não sei por que você precisou retificar, mas, por exemplo, às vezes
Ah, eu enviei um pedido de restituição e aí daqui a uns dias eu vi que estava errado. Vai lá, cancela, e às vezes é melhor fazer tudo de novo, porque, né, o pedido de restituição não vai ter problema nenhum. Então, você não vai, como a Receita não vai te pagar em alguns dias, não vai modificar nada. Então, eu falo, geralmente, é melhor cancelar. Ah, não, foi uma declaração de compensação, precisei ajustar, aí era um detalhe. Vai lá e retifica, só cuidado com essas retificações, né? E a gente tem algumas limitações na retificação. Por exemplo, eu não posso aumentar débito, tem todo umas regrinhas para essa retificação. Ou seja, eu não consigo retificar qualquer dado do Perdecomp Web. Ele não me permite retificar qualquer informação lá. Então, cuidado com essas retificações. Tanto quando você vai retificar, quando você está quando você vai estar lá, clica para você retificar, ele já até diz uns avisozinhos o que você pode e o que você não pode estar alterando. Ele já avisa de antemão o que você pode fazer e o que não pode fazer. No caso que hoje que eu precisei retificar, porque o pedido de intimação, eu transmiti uma declaração de uma referente às retenções de notas fiscais e não informei que esse crédito já tinha sido informado em outro Perdecomp. Aí fui lá, transmiti com uma vizinha, aí recebi o quê? Uma intimação, porque não foi aceito. Então, eu tive que retificar, informando que esse crédito já tinha sido informado em outro Perdecomp. É tanto que quando você coloca que ele já foi informado em outra declaração, em outro Perdecomp, quando você coloca o número do recibo, já vem todas as informações do saldo que ficou naquele outro Perdecomp. Então, assim, é bastante interessante para você. Como teve muita gente que vai transmitir agora em outubro e vai transmitir em novembro, certamente vai ter o mesmo problema que eu tive a respeito de estar fazendo com as mesmas informações, sendo que já foi informado em outro Perdecomp. Então, assim, se você for utilizar o mesmo crédito que você utilizou lá em outubro, você tem que marcar quando você for iniciar a declaração que acho que me refresca a memória. Já foi detalhado em Perdecomp anterior. Isso que a Ali está falando, pessoal, é muito importante, porque tem muita empresa, tem várias pessoas me procurando no privado, falando, olha, sobrou crédito e agora eu perdi o crédito. O crédito não fica perdido, não, mas aí tem que fazer o que a Ali falou. Marca lá que o crédito foi detalhado em Perdecomp anterior, coloca o número do Perdecomp do primeiro, e aí aquele crédito que sobrou você pode utilizar agora nas próximas competências. Não fica perdido, não. E sempre informando que houve já um detalhamento em outro Perdecomp, porque senão você vai ser intimado. Como eu fui. Pois é, né? A Ali pode falar por experiência. Pois é, eu fui intimada. Ainda bem que eu vi logo. Eu entrei na empresa, graças a Deus, e eu vi que estava lá o pedido de intimação. Imagina aí se eu perdesse o prazo. Por isso que quem faz Perdecomp, outra coisa também. Ali, pegando o gancho na sua frase, quem faz Perdecomp não é porque você fez uma declaração de compensação e passou que você vai esquecer. Sempre acompanhe lá no ECAC, porque pode chegar assim uma intimação, às vezes é um detalhe, é uma coisa simples de resolver, e aí, de repente, você perde o prazo, não viu, não faz nada, e aí, infelizmente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que pagar a diferença. Então, quem fez com declaração de compensação, sempre acompanhando, tá? Porque a Receita, se precisar, em alguns casos, ela vai lá e fala assim, olha, isso aqui você não está certo, precisa retificar, ela ainda ajuda o contribuinte, ela não vai intimar diretamente. Então, sempre acompanhar é muito importante, porque apesar de, naquele momento, você ter compensado, a Receita tem 5 anos para voltar e homologar, que significa concordar ou não concordar com aquilo que você fez. Então, às vezes, o crédito existe, mas o preenchimento estando errado, a Receita meio que vai puxar assim a sua orelha. Pois é, foi o caso que aconteceu comigo. Eu transmiti, fiz a declaração lá no dia 2 de dezembro, agora quando eu entrei hoje na empresa já estava lá a informação, então já deve ter vindo. Eu não olhei qual foi a data que estava na caixa de entrada, lá no ECAC, mas assim, foi questão de dias curtíssimos, de um prazo muito curto. No caso, hoje são 9 e uma questão de 7 dias. E o meu caso foi só simples, eu tive que só retificar e colocar que eu tinha sido informada em outro Perdecomp. E muita gente vai passar por isso ainda. Então, se você já fique atento, caso você vá utilizar créditos já utilizados
que de sobras, já utilizado anteriormente de referente de notas, tem que se atentar que colocar que já houve uma informação em outro PERDCOMP. É muito valiosa essa informação, porque eu bati cabeça, viu, hoje. Keila Guimarães pergunta, então os créditos de maternidade antes de outubro é só no programa PERDCOMP e não no web? Sim, Keila, é só no programa PGD. Então você precisa baixar o programa PGD, olhar se as tabelas estão atualizadas, fazer o levantamento dos saldos que você tem antes da competência 10, para poder estar abatendo competência, as informações é por competência. Então, se houve um crédito na competência setembro, você vai informar que em setembro houve tal valor, X valor, por exemplo, R$500, R$1.000 daquela competência. Foi pago o GPS na competência 10. Posso compensar para outro mês? QR Almeida. Sim, pode sim. Você pode estar lá entrando lá no PERDCOMP Web. Transmite agora novembro, ou então a anual, você entra lá, faz declaração de compensação, informa que foi um pagamento indevido, previdenciário, vai ter as informações da GPS e você vai lá mesmo no PERDCOMP ter a informação de você importar. Você coloca lá a declaração que você quer importar. Se você quer importar da competência 11 ou a anual. Só um detalhe, porque se ela for compensar na próxima competência, lembre-se que o DARF da DCTF Web, se não foi pago, está em aberto, né? Está em aberto. Então, o déficit vai aparecer na situação fiscal. Exatamente, tem que se atentar a isso também, porque se não houve o pagamento do DARF previdenciário, você pode estar compensando nesse próprio DARF e gerar só a diferença dos encargos. Porque como está pagando fora da data de vencimento, quando você coloca lá, já vai gerar automaticamente os encargos tributários sobre multa e juros que a empresa é devida devido ao DARF estar em aberto. Aline, se já fui intimada, é melhor responder e não ajustar em declarações de compensação? Aline, o que acontece? Quando vem lá no ECAC, normalmente, naquele primeiro contato que a Receita faz com o contribuinte, ele já diz onde está o problema e ele já diz o que pode ser feito. Uhum. Aí ele fala, olha, você tem tantos dias para retificar, ou então... se tiver correto, nós não tem nada para fazer, não faça nada. Ou então, às vezes, por exemplo, já aconteceu com um cliente meu. Foi enviada uma declaração de compensação de um pagamento, né, de uma recuperação de crédito, só que um ano antes tinha sido enviada uma outra declaração de compensação da mesma competência. O que a Receita fez? Olha, identificamos que tem duas declaração de compensação da mesma competência, o mesmo tipo de crédito. É isso mesmo? Se for isso mesmo, a gente vai analisar junto. Então, às vezes, é um aviso. Então, depende do que está lá. Mas quando você ainda pode retificar, geralmente vem escrito lá, se tiver errado, retifique. Então, na verdade, a Receita primeiro, ela não sai multando. É como se fosse um aviso. Olha, eu enxerguei que tem isso aqui. E aí, você concorda? Você vai retificar? É como se fosse um aviso mesmo de que algo ali no seu PERDCOMP pode estar errado. Exatamente. Foi o caso que aconteceu comigo, que eu fiz só retificação, transmiti ela, foi o documento aceito, sem nenhum erro, sem nenhuma advertência, sem nada. Só a questão de fazer só esse ajuste, sem precisar cancelar, sem precisar fazer nada. Então, só esperar a análise dela para ela dar um retorno, né? Isso, aí depois de retificado, aí já está aquilo que estava, digamos assim, a divergência já foi sanada. Aí é esperar até a Receita homologar a declaração de compensação. Exatamente. Marcelo Dias, 84, pergunta. A solicitação de compensação pode ser solicitada na web de anos anteriores? Pode ser solicitada. E aí, o que vai acontecer? Quando o tipo de crédito, por exemplo, o crédito do GPS, paguei a maior, paguei em duplicidade, que vai ser o tipo de crédito de contribuição previdenciária indevida maior, pode ir para o PERDCOMP Web. Só tem um detalhe aqui. Se for um crédito de retenção na seção de mão de obra, o que vai acontecer? E se for de competência anterior à entrega da FDRINF,
a gente até pode compensar no Perdecomp Web, mas antes de compensar no Perdecomp Web, obrigatoriamente precisa fazer um pedido de restituição lá no programa Perdecomp. Aí eu vou colocar as notas, o valor retido, se eu já compensei alguma coisa em GFIP, vou contar aquele histórico do crédito. Enviou o pedido de restituição, eu posso depois transformar em uma declaração de compensação utilizando que o tipo de crédito é já informado em Perdecomp anterior. Por que isso? Por que eu preciso, digamos assim, posso compensar, mas eu tenho um caminho mais longo a seguir? Porque quando na retenção é antes da FDRINF, a Receita não tem o histórico, não tem aquela estruturação. Então, vai precisar descrever as notas lá no pedido de restituição no programa, mas depois pode converter em uma declaração de compensação. Então, esse seria a exceção. Mas os outros pode compensar. E o pedido de reembolso de salário de família e salário de maternidade, que aí não tem como mesmo, é só pedir de reembolso, não compensa em lugar nenhum mais, né? Também, Letícia, tem a questão também da FDRINF para as empresas do segundo grupo, que as empresas do segundo grupo, elas já estão informando a FDRINF, os créditos de retenções, desde 2019. Então, assim, se esses créditos são oriundos de 2019 para cá, você precisa fazer um Perdecomp PGD ainda, ou só com a informação que consta lá na FDRINF, na base, dá certo para solicitar a compensação? Não, se já for uma nota fiscal escriturada lá na FDRINF, pode fazer direto a declaração de compensação no Perdecomp Web, tá? Então, especificamente para esse tipo de crédito, da retenção da Lei 9.711, a gente tem como se fosse a data de corte, se eu posso utilizar a versão web ou a versão programa, exatamente a obrigatoriedade da FDRINF. É só pensar assim, a nota está escriturada na FDRINF? Se a resposta for sim, pode fazer no Perdecomp Web. Se a resposta for não, precisa fazer lá no programa Perdecomp. É tanto que quando já tem a informação, por exemplo, eu tenho uns créditos que eu estou compensando de 2019. Quando eu solicito a declaração, eu já informo que houve a GPS, ele já me dá o valor das notas que estavam naquela competência e pergunta quando foi transmitida a GFIP e o valor que foi utilizado em CFIP. Então, assim, já ajuda também, mas você precisa ter um controle para saber quando foi que você usou aqueles créditos e quando foi que você transmitiu a declaração, né, da GFIP, para poder estar informando lá dentro, porque pode dar choque de informações. Sim, tudo realmente a gente tem que sempre ter planilha de controle, né, para ter certeza do crédito. Para saber quando vier questionar, e esse crédito, eu tenho aqui, tá aqui bem bonitinho, destrinchado na minha planilha. Porque às vezes, nem sempre, mas às vezes a Receita, antes de homologar, ela pede documentação de suporte. Aí, se solicitar, é bom a gente já ter isso à mão, né? Uhum. Eugênia, 2403. Compensação cruzada vai poder abater a guia do Simples Nacional? Sim, você vai poder estar utilizando os DAS junto na compensação cruzada, que antes não podia, né? Além de os outros tributos. Ou tem algum tributo que não é possível fazer a compensação cruzada? Na verdade, Ali, no Simples Nacional, a gente ainda não tem essa possibilidade. Porque, por enquanto, só está compensando lá do Simples, o DAS só compensa no DAS. E por que não tem? Porque lá a gente tem tributos municipais, estaduais, então a gente ainda não consegue fazer isso. Mas eu não posso afirmar que a gente não vai conseguir fazer nunca, né? Porque as coisas vão mudando e aí a gente vai fazendo. Então, o que acontece? Quando é no DAS, o que está no DAS, você pode fazer a compensação no DAS em si. A gente não vai trazer para o ambiente do Perdecomp Web. E a gente sabe que lá no DAS tem todos os tipos de tributos ali, né? ISS, ICMS, enfim, tá tudo ali. Mas não vai conseguir fazer. Letícia, mas será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? Não consigo afirmar ainda. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Então,
para a empresa do Simples Nacional, a realidade da compensação cruzada é um pouquinho diferente, porque ela realmente não vai conseguir fazer. Ah, mas se for, de repente, uma empresa do anexo 4, que tenha a retenção da nota fiscal, aí tem a FDRINF, aí sim vai conseguir fazer. Mas o que tiver lá no DAS não vai conseguir, até porque é outro documento, enfim, é uma outra legislação. Ainda, por enquanto, não tem a possibilidade. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, lá do... Ah, eu estou falando de uma retenção, e aí eu estou falando daquela guia 0561 do imposto de renda. Aí vai conseguir compensar cruzado, mesmo sendo Simples Nacional, mas fora do DAS, né? Ah, pois é, eu peguei na informação, vou dizer que podia. E não Não, pode. é porque assim, pode, mas não pode. Se a gente pensar, a empresa do Simples tem casos que vai poder, mas dentro lá do DAS ainda não pode. Tá certo. Luciana Oliveira disse: parabéns pelos excelentes esclarecimentos. Obrigada, Luciana. Deixa É eu pegar. sempre bom, né, Ali? Porque a gente, quando vem fazer a live, a gente pensa sempre em poder ajudar. Então, obrigada. Pois é, estamos ajudando bastante. E eu estou aprendendo bastante também, né? Pode solicitar agora no 13º salário? Se Rosália, for, será que é pedido de reembolso? não, acho que deve ser compensação, porque no 13º não tem salário maternidade. Sim, só se for salário maternidade, né? Se for salário maternidade, pode sim, pode solicitar, pode fazer. Deixa eu ver se tem outra pergunta dela aqui, um complemento. Aí você liga Arcivaldo. Para usar o crédito de Perdicomp, tenho que esperar a análise da Receita Federal? Bom, eu estou pensando em duas possibilidades aqui, tá, Glacivaldo? Aí você, qualquer coisa, coloca aqui se é isso. A gente tem na declaração de compensação, quando a gente faz, inclusive está lá na IN 255, a partir do momento que a gente envia a declaração de compensação, o débito some, já está compensado. Mas a Receita tem 5 anos para dizer, ok, aquilo que você fez na compensação tá bom. Então, assim, quando você envia, a partir do momento que enviou, você já utilizou o crédito, mas a Receita pode vir, tem até 5 anos para dizer, olha, não é bem isso. Então, naquele momento que você envia, o débito some. Se for um pedido de restituição, o que acontece? Você pode, na maioria dos casos, eu fiz um pedido de restituição, porque naquela época a minha empresa não estava tendo como compensar, a folha de pagamento estava baixa, agora eu contratei várias pessoas, eu estou com a folha alta, agora eu posso compensar. Você pode sim, se aquele pedido de restituição estiver em análise, transformar ele em uma declaração de compensação, utilizando lá no Perdecomp Web, informando que o crédito já foi detalhado em Perdecomp anterior. Então, na verdade, você pode. Agora, o que você não pode? Vamos dizer que você fez um pedido de restituição e a Receita já começou a analisar e está discordando de você. Então, você está ali, tem um termo de intimação, né? Você está ali com a Receita que ela está discordando. Aí você não pode pegar, já que você já tem uma intimação da Receita, pegar e transformar numa declaração de compensação. Aí não vai poder, tá? Então, a gente precisa analisar isso, que na compensação, quando eu envio, a partir do momento que eu enviei, está compensado o débito some, mas a Receita em algum momento vai analisar. E no pedido de restituição, enquanto ele está em análise, eu posso transformar ele em uma compensação. A partir do momento que a Receita está discordando, que já existe realmente uma intimação, um auto de infração, alguma coisa assim, aí eu já não posso mais utilizar aquele Perdecomp. Me disse se era isso a pergunta. Se não for, coloque aqui pra gente. Ele colocou gratidão. Então, acho que era. Jéssica Fávaro colocou diva do Perdicomp, Letícia.
Jéssica, você tá aqui, um beijo. Eu falei que eu não mando beijo para ninguém, mas a Jéssica é a Jéssica, né? Então, a Jéssica é sem palavras. Beijo, Jéssica. Glaucio Ivaldo colocou que era exatamente, Letícia, como você explanou. Luciana K. Oliveira, desculpe, não concluí a pergunta. Qual é a sua pergunta, Lucivânia? Coloca aqui, porque nós já estamos praticamente nos minutos finais da nossa live. Passa tão rápido, né? Aham, pois é, muito Passa rápido. voando. Não é? Rapidinho. Vocês estão gostando? Coloca aqui nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês aprenderam, se vai te ajudar, se já te ajudou. Tem muitas perguntas sobre o que nós já falamos sobre o pagamento de duplicidade de GPS. Pagamento de duplicidade de GPS. Tipo de crédito, contribuição previdenciária indevida maior, pode fazer direto lá no Perdecomp Web e pode compensar nas próximas competências. Exatamente. Resumidamente é isso. Exatamente. Resumidamente é isso. Aí teve uma empresa que pagou 2 vezes GPS, então ela está com um crédito repetido 2 vezes. Então, assim, tem que analisar se foi pago o DARF previdenciário, utilizar um crédito no DARF previdenciário se estiver em aberto, e o outro posteriormente está fazendo outra declaração. Glacivaldo colocou: não estou gostando, estou amando as duas divas. Obrigada, amigo. A gente está gostando de elogio, né, Ali? Inária, você está de parabéns, minha amiga. Obrigada. A live vai ficar disponibilizada? Vai sim, eu vou estar deixando salva. Eu vou deixar salva aqui no Instagram e vou estar compartilhando também lá no meu canal do YouTube. Isma 542. Salário família pago em 13º, mas está dando a pagar na DCTF Web. Isma, você tem que analisar se realmente é salário família, porque no 13º salário não há o pagamento do salário família, e sim só do salário maternidade, caso a empregada ela esteja afastada por licença maternidade. Eu sou Wanda Barbosa. Tem uma pergunta. Como sei se está compensando fazer a desoneração da folha? Essa pergunta é boa, mas não tem como você fazer assim, se você não fizer uma projeção. Então, tem que fazer cálculo de faturamento, tem que ver a alíquota da desoneração. Não é uma coisa assim, eu vou olhar aqui e vou saber se vai valer a pena ou não. Geralmente, quando é assim, inclusive, muitas vezes a contabilidade já tem até a projeção de faturamento do próximo ano, né? E aí, às vezes, até a contabilidade ajuda um pouquinho nesses cálculos, assim, porque a gente não sabe da empresa. Pode ser que o faturamento está alto, o faturamento está baixo. Então, isso geralmente tem que realmente fazer conta. É fazer planilhar. Não tem muita dica assim, para facilitar, não. Até porque a desoneração da folha de pagamento ela é muito complexa. Ela não é tão fácil, ela é muito complexa, ela é cheia de particularidades. Você tem que ter um controle, um bom controle, porque senão se perde. Edna, no mês de outubro foi pago em GPS. Posso converter em DARF? Pode sim, você pode solicitar a convenção de GPS em DARF previdenciário, mas também você pode fazer a declaração de compensação, que você vai estar aproveitando o crédito e é mais rápido, né, do que fazer a convenção de GPS em DARF previdenciário. Damião de Souza, perdi a resposta do Glacivaldo. Pode repetir? Damião, a live vai ficar salva. Então, assim que terminar, você pode estar assistindo ela novamente para estar conferindo o que Letícia respondeu a Glacivaldo. Certo? Para não repetir tudo novamente. Para não ficar repetido. Então, acho que é isso, Letícia.
Acho que já o que já foi respondido, são muitas perguntas sobre pagamento de GPS sem duplicidade, já foi respondido antes, como também salário maternidade e salário família na questão do reembolso. Quero muito agradecer por você ter aceitado o meu convite, foi um prazer ter você aqui comigo na nossa quinta TDP. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Fala aqui onde é que o pessoal pode estar te encontrando para estar lá perreando, para tirar as dúvidas, para contratar uma consultoria. Bom, Ali, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada pelo convite, obrigada ao pessoal que ficou aqui. Eu sei que é uma quinta-feira, pós-trabalho, bate cansaço, então muito obrigada à audiência, muito obrigada pela participação, pelos elogios, pelas perguntas. Foi o máximo, adorei estar aqui com a Ali também. Ah, professora, quero falar com você, quero te seguir, quero ver o que você posta. Meu Instagram, Letícia Lima Contadora. Lá todo dia tem conteúdo. Conteúdo de quê? De Perder-Comp, de FDRIMP, de DCTF Web, de auditoria de folhas, de recuperação de crédito previdenciário, de um monte de coisas, tá? Então lá é bem fácil falar comigo. Ah, estou com uma dúvida, envio direct, Letícia Lima Contadora. Eu vou ficar esperando todos vocês que queiram falar um pouquinho do meu mundinho. Pois é, isso mesmo. Ou então só você já pode descer a setinha assim, já tem o perfilzinho do Letícia, só é clicar no maisinho, pronto, você já está seguindo e já está acompanhando tudo que ela posta diariamente. Um conteúdo de muito valia mesmo. Eu sou meio suspeita a falar, porque eu acompanho todos, só não faço curto, às vezes interajo um pouquinho, mas é isso, eu quero agradecer a presença de todos vocês, que hoje nós estamos numa semana de fechamento. Finalizamos o fechamento de outubro, começamos já o fechamento do 13º salário, tá uma correria, é rescisão, é admissão, é férias coletivas, mas ter vocês aqui conosco até essa hora, muito obrigada, gratidão mesmo. E próxima quinta-feira, tem próxima quinta TDP, então próxima quinta-feira, às 20h30, estarei aqui falando de algum assunto. Você já pode colocar, vou deixar uma caixinha qual o assunto que vocês querem para a próxima quinta-feira, onde a gente vai estar reunido novamente na nossa quinta TDP, tá bom? Obrigada de coração, obrigada Letícia, Deus te abençoe grandemente. E obrigada mesmo. Gratidão a você e a todos que estiveram aqui conosco, tá bom? E aí, gostaram da live? Querem replay? Quem sabe não rola um replay, né, amiga? Já tô lhe convidando. É só chamar que eu venho, tá, pessoal? Fala assim, queremos a Letícia também. Só chamar que estarei aqui. Pronto. Isma, já teve até uma live com o professor Valério Wagner sobre SST, tá lá no meu feed, tá bom? Mas pode ser uma para as próximas quintas-feiras, tá bom? Obrigada, Letícia. Forte abraço, boa noite e até a próxima quinta-feira. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau, pessoal. Tchau, Ali. Tchau, pessoal.